Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, diz: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor o teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Esse mês de julho inteirinho nós falamos sobre jejum, e esse é o jejum mais conhecido, esse é o jejum mais falado, este é o jejum do Filho de Deus, o jejum do Messias, o jejum onde Jesus fica 40 dias sem comer nada, ele fica em jejum, e a Bíblia fala que ele é tentado pelo diabo. Se você ler para trás, você vai ver que o que está falando aqui é sobre o batismo de Jesus, sobre a volta dele do Egito, porque ele tinha ido para o Egito quando era uma criança, menor de 2 anos ainda, porque ia haver a matança dos inocentes. E aqui Jesus estava começando o seu ministério. E Jesus tinha, eu acredito, lendo esse texto e lendo todo o contexto que envolve ele, Jesus tinha que estar preparado para tudo aquilo que iria vir, para toda a situação que iria envolvê-lo. Eu mesmo preguei aqui para vocês, Marcos capítulo 9, onde ele expulsa um demônio mudo e surdo de uma criança, de um menino, sei lá, uns 12 anos de idade. E ele fala para os discípulos: esta casta não sai, senão com jejum e oração. Então Jesus tinha que se preparar para algo grande, para algo maravilhoso que ele iria fazer. Se você pegar os próximos versículos, a Bíblia já fala que Jesus começa a escolher os primeiros discípulos. Então ele começa o ministério dele, mas para começar esse ministério, ele se prepara. E como que ele se prepara? Ele se prepara com um jejum. Jejum este que Moisés também fez. Quando Moisés esteve lá no monte, pegando as tábuas dos 10 mandamentos, a Bíblia fala que ele ficou 40 dias lá, sem comer pão e sem beber água. Outra pessoa que fez um jejum semelhante a este foi Elias. Elias também, ele estava numa caverna, Deus aparece para ele e oferece para ele um pão e água, uma botija de água. Ele bebe aquela água, come aquele pão, e ele sai numa caminhada de 40 dias somente com aquele pão e aquela água. E agora nós estamos aqui diante do Filho de Deus, que também faz a mesma coisa. E o que eu quero mostrar para vocês, que a primeira coisa que Jesus vence, a primeira coisa que Jesus faz nesse capítulo 4, é vencer a carne dele. Vamos ler o versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A primeira coisa que Jesus matou com este jejum, com estas orações de 40 dias, foi os desejos da carne. Ele matou aquilo que nós conhecemos como vontade da carne.
a vontade do pecado, a satisfação da carne. Eu até citei ontem na célula, na hora dos comentários lá, eu até falei, eu estou de jejum de arroz, feijão e refrigerante. E esse mês de julho parece que tem 365 dias, ou mês que não acaba. Pelo amor de Deus, esse mês de julho. Para você ter uma ideia, a hora que eu estava orando aqui pelas ofertas, eu citei até agosto, porque eu não aguento mais falar de julho, eu não aguento mais o mês de julho. E a Simone foi no mercado e comprou uma barrinha de chocolate, porque ela, depois do almoço, é fatal, né? Um docinho, né? E a hora que eu fui pegar o chocolate, ela falou, tem chocolate na geladeira. A hora que eu fui pegar o chocolate, era aquele crunch, que chama, né? Que tem arroz. Eu falei, meu Deus, eu não posso comer. Ah, Júnior, mas você está fazendo de arroz e feijão, arroz, comida, verdade. Se você parar para analisar, mas e depois minha mente, como é que vai ficar? E sabe por quê, igreja? E minha boca chega a salivar. Hoje, na hora que eu acabei de almoçar, vem a Rafaela. Ô pai, tem chocolate lá? Eu falei, tem arroz, filha. Não tem não, é chocolate. Eu falei, pega lá que o pai vai te mostrar. Aí ela pegou lá, eu mostrei para ela, ela leu lá. Você acredita que tem arroz mesmo, pai? Eu falei, então, igreja, a boca chega a salivar, dá vontade. Só que eu vou comer um negócio que vai me satisfazer por 5 segundos, 10 segundos no máximo, que é o tempo que dura no céu da boca. E depois eu vou ficar 2, 3, 4 dias me lamentando por ter comido um chocolate que tem arroz, por ter satisfeito a vontade da minha carne. O que Jesus fez ali naqueles jejum? Ele matou esta vontade, esse desejo da carne, a vontade de fazer certas situações, de se envolver em certas situações que não agradam a Deus. O que agrada o meu Deus durante esses dias que nós fizemos de jejum, da ceia passada até a ceia agora de domingo? A minha fidelidade, sim ou não? Não vou comer, não vou pôr isso na minha boca, não vou satisfazer a minha carne, não vou alimentar a minha vontade. Igreja, o que agrada ao Senhor? A nossa fidelidade, a nossa obediência. Eu gosto muito daquele texto onde Deus manda que Samuel ordene a Saul que ele vá lá na terra dos amalequitas lá e extermine tudo por causa de uma situação com o povo judeu na caminhada do Egito, de quando eles saíram do Egito, na caminhada do deserto. E ele vai lá e não faz o que foi ordenado. E a hora que Samuel questiona ele por que estava ouvindo os berros do gado, e também Agag estava ali preso ali em Jerusalém, ele fala assim, é porque nós vamos fazer um holocausto, nós vamos fazer uma oferta com esses animais que nós trouxemos da terra dos amalequitas. E aí Deus fala através da vida do profeta Samuel, né? Tem Deus, porventura, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios do que na obediência? Igreja, muitas vezes as pessoas fazem tantos sacrifícios, e na verdade o que a gente tem que fazer é obedecer, é ser fiel, é fidelidade, é nós matarmos o desejo da nossa carne para a gente viver o melhor desta terra. Vamos ler qual foi a resposta de Jesus? Versículos 3 e 4. Chegando-se a ele o tentador, disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um dos alimentos que nós necessitamos, igreja, é o alimento espiritual. Um dos alimentos que nos fazem prevalecer e conseguir conquistar aquilo que nós almejamos é o alimento espiritual. O alimento carnal
aquilo que ele estava sentindo, que era fome, porque a Bíblia fala, e tendo Jesus feito o jejum de 40 dias, sentiu fome. A fome que ele estava sentindo ali naquele momento, era uma fome física, era uma fome para manter ele de pé, era uma fome para satisfazer a sua carne, mas ele estava dizendo assim, o homem necessita de alimento espiritual. O homem necessita de alimento para a alma, para o espírito, não só para o corpo. Ele matou a vontade da carne, igreja. Nós erramos muitas vezes, nós falhamos por quê? Porque nós somos propensos a dar oportunidades para a carne, a satisfazer a carne. Eu vou usar até um exemplo que todos vocês conhecem, alguns de vocês estão até batalhando contra isso. Por que muitas vezes nós engordamos? Por que muitas vezes nós estamos fora de peso? Porque nós não limitamos a carne e nós satisfazemos ela. Nós vamos lá e alimentamos ela. E nós deixamos ela nos dominar, nós deixamos ela nos conduzir. Aí o que acontece? Temos um monte de dificuldades. Inclusive, um dos pecados, que é a vontade da carne, citado em Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, ou 6, eu não me lembro certinho agora, é o quê? Glutonaria, onde ele fala que a glutonaria, a bebedice, a ira, a peleja, a lascívia, a imoralidade, tudo estão relacionados à vontade da carne, tudo estão relacionados ao uso desenfreado da carne, deixar a carne prevalecer, com vícios, com circunstâncias que te cercam. Jesus aqui, ele ia começar um ministério muito grande que nós conhecemos hoje como o ministério do Messias, e ele tinha que dizer de uma forma enfática e de uma forma clara para a carne dele, para o corpo dele: você não me limita, você não manda em mim. Eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai, eu vim aqui para obedecer, eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a carne não vai ser um empecilho, a carne não vai me limitar, o meu corpo físico não vai me limitar. Quantas vezes nós não vemos Jesus curando, pregando, falando, e os discípulos falando, mas ele não vai comer nada? Ele não vai se alimentar? E ele fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Lógico, nós não somos o Cristo, nós não somos o Messias, nós somos falhos, dependemos dele inclusive para sermos salvos. Mas quando nós nos denominamos, essa é a palavra, cristãos, nós estamos dizendo que nós somos pequenos cristos. Então nós precisamos limitar a nossa carne. Não vou fazer, não vou cumprir isso aqui vai contra a vontade do meu Pai, não faço. Vamos continuar lendo para vocês verem como que Jesus teve que vencer várias circunstâncias. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora, o diabo vai no ego de Jesus. O diabo vai na fidelidade, porque ele fala assim, né, na primeira tentação, o alimento é o alimento da palavra do meu Pai. Aí o diabo fala, então você quer falar na Bíblia, você quer responder na Bíblia, porque isso é um versículo de Deuteronômio. Está escrito também em Salmos 91, versículo 11, se você se atirar daqui de cima, Deus dará ordem aos teus anjos,
para que não te aconteça nenhum problema, para que você não tropece em pedra alguma. Se joga aqui, vamos ver. Jesus poderia ter feito, Jesus poderia ter mostrado para o diabo que ele tinha intimidade com o Pai. Muitas vezes nós somos assim, queremos mostrar para os outros coisa que não somos. E Jesus era, realmente ele era o Filho de Deus, realmente ele era o Messias. Mas o diabo naquele momento estava trabalhando na arrogância, na soberba, no ego de Jesus. Vamos ver se ele vai provar esse Deus. Vamos ver se ele vai manifestar este poder. Igreja, e você pode pensar assim, onde o pastor está querendo chegar? Mas se você pegar no Antigo Testamento, houve várias manifestações, como a abertura do mar. Vou dar outro exemplo, Elias ora, e Deus manda fogo do céu, e consome todo aquele holocausto que estava ali. Várias manifestações de poder foram feitas no Antigo Testamento, várias formas de poder, pessoas usadas por Deus manifestaram. Não era anormal Jesus ter tentado também ali demonstrar poder, demonstrar a autoridade do Pai. Então o diabo vai e tenta ele no ego, tenta ele na força. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa, se ele vai sucumbir, até porque o diabo não sabia se Jesus era o Messias. Por isso que toda hora ele pergunta, se tu és o Filho de Deus, manda-te que essas pedras se transformem em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque Deus vai dar ordem aos teus anjos. Mas aí a resposta de Jesus, né? Versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Ah, você usou uma palavra, diabo, então eu vou usar uma palavra também. Não vou tentar o meu Pai para satisfazer a tua vontade. Não vou tentar o meu Deus para provar que Ele é poderoso e que Ele pode intervir na minha vida. Tem até uma historinha, né, que eu acho que muitos de vocês conhecem. A pessoa está lá no meio do mar, afogando, segurando lá nos restos de um barco. E ele fala, se o Senhor é Deus, o Senhor vai me tirar daqui. E aí daqui a pouco passa um barco lá, um navio lá, e fala, vamos, joga lá a boia para ele, segura aí, nós vamos te tirar. Ele fala, não vou, estou esperando o meu Deus. Não, mas você vai morrer aí. Não, eu estou esperando o meu Deus. Aí daqui a pouco passa uma embarcação de pesca lá, vamos embora, vem cá, monta aqui. Não, eu estou esperando, Deus vai vir me salvar. E aí ele morre. A hora que ele chega lá no céu, ele fala, você não tem poder para nada, estava lá e morri, não me salvou. Falou, louco, mandei lá o barco lá, você não quis montar. Mandei os pescadores, você também não quis montar. Você morreu porque você quis. Você morreu porque você foi arrogante, foi soberbo. Eu mandei pessoas lá, eu enviei pessoas lá. Mas você não quis. Jesus responde para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. É um texto também de Deuteronômio capítulo 6. Jesus aqui, ele vence o ego, o negócio de tentar se mostrar. Igreja, um pouco para frente, os cidadãos de Jerusalém tentaram fazer com que Jesus fosse rei. Queriam pegar Jesus e ungir ele como o rei dos judeus. Mas o que ele fez? Fugiu. Porque ele sabia que o reinado dele não era aqui na terra. Não era aqui que ele tinha que demonstrar tudo aquilo. E ele vence mais uma tentação. Agora vamos para a última tentação. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Igreja, agora a tentação foi forte, porque tentou agora o desejo,
a vontade de dominar os reinos, de ser o maior, de ser o melhor. E querendo ou não, Jesus, ele era um sacerdote. Ele tinha um sacerdócio, ele era denominado pelas pessoas como sacerdote. E essas pessoas muitas vezes querem aparecer, muitas vezes querem estar em evidência. Agora Jesus é tentado na glória, no desejo de superioridade. Agora Jesus é tentado naquilo que muitos de nós cairíamos com facilidade. Você vai dominar, você vai reinar, você vai mandar em tudo. As pessoas vão olhar para você e vão te respeitar, porque eu vou te dar a glória de todos esses reinos. Eu vou te dar a glória de tudo isso. Igreja, muitas vezes o diabo tem oferecido banquetes, tem oferecido assim como ofereceu para muitas pessoas, circunstâncias que vão tirar ela da presença do Senhor, circunstâncias que vai acabar com o casamento dela, que vai tirar ela do rumo da salvação, e muitas pessoas têm entrado. Assim como Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, para satisfazer a sua carne. Para que vai me servir o meu direito de primogenitura se eu morrer? Você acha que ele ia morrer, igreja? Ele estava com a caça, era só ele cozer lá mais meia hora, 40 minutos e comer. Ele não ia morrer. Mas as pessoas estão trocando a sua salvação, trocando a sua paz, trocando aquilo que é certo por glórias terrenas, por circunstâncias terrenas. Qual que é o custo disso, igreja? Existe um custo para isso. E Satanás, ele não foi, como que eu posso dizer, sacana, ele não enganou Cristo. Ele falou o custo que tinha aquilo lá. E o custo está no versículo 9. E disse-lhe: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Sabe qual que é o custo? Muitas vezes de nós alcançarmos poder, alcançarmos status. O custo é a submissão a Satanás. O custo é a submissão e a rendição. É o prostrar-se diante do diabo. Ele fala para Jesus: está vendo toda essa glória? Você pode dominar sobre tudo, mas você tem que ser submisso a mim. Você tem que se ajoelhar na minha frente. Você tem que me adorar. E quantas pessoas, igreja, não estão adorando Satanás por causa de um prato de lentilhas? E quando eu digo um prato de lentilhas, por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de notoriedade, para ser notado, para ser visto, para ser respeitado. Só que é um respeito não do Pai que está no alto, é um respeito das pessoas, é um respeito de homens, é um respeito que na verdade não vale para nada. O diabo fala para Jesus o preço dos reinos, o preço de você alcançar status, o preço de você alcançar o domínio sobre todos esses reinos que envolvem o mundo, é você se prostrar e me adorar. É você se render diante de mim. Igreja, muitas vezes a gente escolhe certas circunstâncias erradas desta vida para ganharmos dinheiro,
por causa da ganância, por causa do egoísmo, e não percebemos que nós estamos prostrados diante de Satanás. Não percebemos que o preço, o salário disso, é estarmos submissos a Satanás. Igreja, o que é estar submisso a Satanás? Se você morrer, a tua alma vai para o inferno. Se você morrer, o teu pecado vai te levar direto para as garras de Satanás. As pessoas não entendem que certas coisas nas nossas vidas o diabo coloca na tua frente, não porque você é melhor, não porque você é espertalhão, não porque você foi oportunista, não. É porque ele quer te comprar com um prato de lentilhas, ele quer te comprar, para depois te levar para o reino dele, para as trevas. Ele fala para Jesus, eu te dou tudo isso aqui, toda a glória desses reinos, mas o custo é se ajoelhar diante de mim e me adorar. O custo é entregar a tua alma para mim. Quer ganhar dinheiro fácil? Quer conquistar coisas fáceis? O custo é entregar a tua alma para mim. O custo é se ajoelhar diante de mim. Igreja, todos nós conhecemos as atitudes de Jesus. O que ele fala? Vamos ler o versículo 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás. Vocês perceberam que até agora Jesus não tinha se referido a ele como Satanás? Só que a hora que Jesus vê que ele queria o coração, que ele queria muito mais que tentá-lo, mas prendê-lo, aí Jesus já vai direto no foco. Eu sei quem é você, Satanás. Eu sei que é você que está me tentando. Eu sei que é você que está aqui nessa hora. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não vou te adorar. Não vou trocar minha salvação por causa de glória terrena. Não vou trocar o meu direito ao reino para ter momentos de fama aqui nesta terra, que é passageira, igreja. Esse lugar é passageiro. Por mais que às vezes nós sonhamos em ter alguma coisa, nós queremos, nós batalhamos, e não é errado, não é falho, mas você não precisa passar por cima de ninguém para isso, você não precisa vender sua alma para Satanás, você não precisa ser submisso a ele para alcançar nada, porque é passageiro. Igreja, e tão logo Jesus repreendeu Satanás, a Bíblia fala no versículo 11, então o diabo o quê? Foi embora. Eu não vou abrir para não tomar tempo, mas lá em Tiago capítulo 4, versículo de número 7, a Bíblia fala assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo. Ou seja, ele vem com o prato de lentilha, você resiste, você fala, eu não quero, não aceito, não vou comer, não vou me escravizar por causa disso. Igreja, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que Satanás vai se apresentar para você como se apresentou para Jesus, até porque aqui eu acredito que nem eu também fiz 40 dias de jejum. Mas igreja, o diabo ele vai vir com vícios, o diabo ele vai vir com ganância, dinheiro, o diabo vai vir, como nós estávamos brincando ali fora, com as novinhas, com os novinhos para as casadas, para os casados. Por quê? Ele vai lá e cega a novinha, cega o novinho, e você se acha o pomposo, o bonzão e já está velho. E depois que ele amarra você, depois que ele te conquista com aquele
prato de lentilhas, com aquela tentação, ele tira as vendas, a pessoa vai embora porque vê a realidade, e você fica ali preso por tudo aquilo que você deixou, por tudo aquilo que você perdeu. Aí a Bíblia fala, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É fácil? Não é, mas nós precisamos resistir. E um outro versículo, mas antes de ler esse versículo, eu vou ler a parte B do versículo 11. E eis, então o diabo deixou, e eis que os anjos chegaram e o serviram. Olha que interessante, como ele resistiu, e ele não se entregou à tentação, ele venceu. E no que ele venceu, quem que veio adorar? Os anjos. Quem que veio servir ele? Os anjos. Sabe o que está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4? Tende por grande gozo quando cairdes em várias tentações, porque depois de ser tentado, você é aprovado. O que aconteceu com Jesus aqui? Ele foi o quê? O Igor está falando ali no cantinho do cinema ali, ó. Ele foi aprovado. E aí ele seleciona os discípulos, transforma a água em vinho em Caná da Galileia, e começa todo o ministério de poder, autoridade, ao ponto dele chegar naquele menino que tinha lá o espírito epilético, repreender, expulsar, entregar o menino totalmente curado. Os discípulos perguntar, por que nós não conseguimos? Ele fala assim, porque tem casta, que é só com jejum e oração. Ou seja, tem casta que precisa de algo mais. Tem casta que precisa de uma dedicação maior, de uma entrega maior. Igreja, Jesus venceu o ego, Jesus venceu a vaidade, Jesus venceu a carne, Jesus teve domínio próprio, Jesus venceu a vaidade. Ele venceu todas as áreas nessas 3 tentações. E ele alcançou a aprovação diante do Pai. Nós estamos com as nossas lutas diárias, porque Deus quer que nós sejamos aprovados. E para isso o que Ele manda? Circunstâncias, desafios, para que a gente não se venda, para que a gente não se entregue, para que a gente prevaleça. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Vamos orar, vamos encerrar, já deu o nosso tempo. Sexta-feira, nós temos oração aonde, igreja? No monte, glória a Deus. É a nossa última sexta-feira, dentro do nosso propósito de todo mês de julho, jejuarmos, orarmos, lermos a palavra e buscarmos no monte a sexta-feira. Mas não queremos que esta excelente iniciativa venha parar. Então, quem quiser continuar, nós vamos estar indo mais vezes ao monte, pastor, nós vamos mais sexta-feiras, ou então no sábado, ou então na quinta, nós vamos estar indo em oração. É tremendo, é poderoso. Quem já foi no monte com nós nesses 30 dias aí, praticamente de 30 dias, sim, 30 dias, porque nós começamos a ir no monte uma semana antes de começar o jejum. Então vai dar 30 dias certinho aí. Foi bênção, foi legal, foi poderoso, é edificante, igreja. Você sair numa sexta-feira e ir para um lugar frio, escuro, sem nada, não tem uma cadeira para você sentar, não tem uma luz, não tem nada, é a luz das estrelas, o céu é o limite, e é muito bom nós estarmos ali buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, orando ao Senhor, ter esses momentos. É 1h30, 2 horas que a gente costuma ficar ali, mas são momentos tremendos. Nós cantamos, nós louvamos, nós oramos,
nós buscamos em individual ali, individualidade, depois juntos, é muito gostoso. Então quem quiser participar, sexta-feira, 8 horas, nós vamos estar saindo aqui da frente da igreja, para estar indo para o monte, estar buscando ao Senhor, e domingo nós temos o culto de ceia, culto de santa ceia, e culto de entrega do nosso jejum, consagração da entrega do nosso jejum, amém? Feche os seus olhos, vamos orar.